Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu estou aqui com a Karina Santana, tá? Que ela é arquiteta. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Paulo, e você? Tudo bem. Gente, a Karina, eu quero que a Karina se apresente, mas eu gostaria de fazer só uma pequena introdução. A Karina, ela tem um canal, ela é arquiteta, certo? E ela tem um canal do YouTube chamado Casa de Bem com a Terra, que É, esse canal é onde você posta algumas coisas das suas obras e algumas coisas gerais de arquitetura, e principalmente arquitetura sustentável, certo? isso. E esse canal, ele é incrível porque o canal dela já tem 388 mil visualizações. Então já é aí uma grande referência aí para conteúdo de arquitetura sustentável. Então, Karina, me fala um pouquinho de você, me fala um pouquinho desse projeto, se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo. Tá bom. Então, né, como você disse, eu me chamo Karina Santana e agora, nesse mês de abril, a gente está completando um ano de canal, né? Eu até fiz Que um vídeo massa. comemorativo lá e foi uma ideia, assim, que surgiu. Bom, eu sou formada há uns mais de 15 anos, acho que é. E eu trabalhei sempre com projetos industriais. Esse foi Certo. sempre a minha maior especialização, assim, não porque eu estudei para isso, mas porque eu trabalhei em empresas que trabalhavam com isso. E quando eu saí da última empresa de engenharia que eu trabalhei, eu resolvi. Eu sempre curti esse lance de sustentabilidade, sempre tive envolvida com isso. E aí eu falei, não, eu vou focar mais agora na questão da sustentabilidade, e aí criei o canal para falar sobre isso, né? E a repercussão que teve foi muito bacana, assim, eu não esperava um interesse tão grande das pessoas nesse sentido, e aí o canal caminhou muito para o lado do steel frame, né? Foi onde as pessoas tiveram mais procura, mais dúvidas e que mais me perguntam, pedem para fazer vídeo sobre isso. Então, Que massa. é o que eu mais tenho falado no canal é sobre isso. Agora eu tenho até vários projetos em andamento aqui no escritório, né? Nesse em steel frame. Eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já adiantei aqui. Não, não, e é super interessante. Até porque não tem como você citar o seu canal sem citar esse ponto, que é justamente o tema do nosso podcast hoje, né? Com Que certeza. a gente vai falar sobre light steel frame na arquitetura. Joia. E eu acho que a primeira coisa que eu estou curioso para saber sobre você é como é que você descobriu o light steel frame, como é que você conheceu o light steel frame Você na sua sabe carreira. que essa pergunta é bem engraçada, assim, interessante. Eu estava aqui pensando nisso, eu não sei te dizer quando foi, assim, se teve um momento que eu falei, nossa, que coisa Sei. legal. Não sei te dizer. Eu acho que eu já tive algum contato com isso na faculdade, mas assim, só a título de conhecimento, sabe? Olha, existe isso daqui. E eu acho que assim, o primeiro contato que todo mundo tem com esse sistema construtivo é através do drywall, né? Já Sim, é uma sim. coisa muito utilizada, mas as pessoas não sabem que dá para construir uma casa inteirinha daquele jeito, né? Isso é que é legal. Entendi. E aí, eu não sei te dizer, de verdade. Eu sei que já tem muitos anos que eu pesquiso sobre o assunto, que eu gosto muito. Até quando eu trabalhava na empresa de engenharia, eu cheguei a fazer um projeto. Era uma indústria, né? O galpão era estrutura normal, metálica, mas todo o Sei. administrativo, o refeitório, a gente fez em steel frame, assim, por insistência minha, sabe? Depois o presidente lá da indústria comprou a ideia e a gente conseguiu fazer, foi super legal, mas tem bastante tempo que eu me interesso muito por esse assunto. Que massa, que massa. É, Eu não tenho muito tempo de formado, né? Eu me formei em 2018 e o meu TCC foi todo em cima de steel frame, sabe? olha Eu só. descobri, eu acho que há um ano, sei lá, 2017, eu estava meio que pesquisando coisas para me diferenciar, porque eu sempre pensei assim que caramba, isso é um diferencial. Quando Sim, o arquiteto ele domina, ele tem conhecimento desses sistemas
mais específicos e que estão se popularizando, né? Uhum. Você se diferencia no mercado. Então eu pensei, caramba, eu quero me familiarizar com um sistema construtivo, eu quero entender bem disso. E aí eu fui pesquisar o steel frame, aí eu participei de um congresso que teve aqui em Recife, É. e aí de steel frame, de construção a seco, né? E aí eu conheci e fiz o meu TCC sobre isso, entendeu? E é tão apaixonante quanto o Dynamo, não é não? Pois é, com certeza. Porque o steel frame, gente, é um mundo assim, é um mundo que você falou bem, é tão apaixonante quanto o Dynamo, porque hoje eu estou estudando o Dynamo, estou produzindo conteúdo e eu fico pensando, caramba, como é que a galera não está usando isso em todo canto ainda, sabe? Você sabe A que mesma coisa. isso eu penso também. Eu já falei em vários vídeos meus, eu falo assim, é claro que é uma brincadeira, mas eu sempre falo, eu não sei por que que ainda existe tijolo nesse mundo. Pois é, Não precisava mais, né? pois é. E o steel frame, você vê que ele é um sistema bem completo, ele já foi pensado nas diversas soluções que a gente faz hoje uma casa de alvenaria comum, de tijolo. Então ele sempre tem soluções tem gente que acha, mas o steel frame, a casa vai ser mais frágil, a casa não vai atender aos requisitos de moradia. E tudo isso o sistema já atende, tudo isso o sistema Já já contempla apresenta tudo soluções. isso. Você Pois é. sabe uma coisa, um aspecto assim muito legal que isso eu tenho visto, eu tenho tido consciência disso mais recentemente. Eu agora nessa quarentena, nesse período, né, a gente tem tanto curso disponibilizado gratuito que eu precisava ter um dia de 45 horas para eu conseguir fazer todos os cursos que eu me interesso e que estão disponíveis gratuitamente. É sério, eu estou enlouquecida com isso. Mas Cara, eu comecei a fazer, eu estou fazendo, óbvio, né, um dos melhores cursos de Dynamo com você, né, estou amando. que é isso. E estou fazendo um outro, que é lá da Universidade de Harvard, que ele chama, é um design para a economia circular. Eu não vou conseguir traduzir aqui, mas numa tradução livre, é como a gente pensar no design, tanto para construção civil como para tudo, para que a gente consiga reaproveitar e reciclar todos os materiais, que a gente tenha um circuito circular, tá? E não um Entendi. negócio linear como ele é hoje, né? Então, hoje a gente usa matéria-prima bruta ali e vai só extraindo, né, do planeta, da natureza, e vai usando e depois aquilo vira lixo. E Exatamente. essa questão da gente pensar no design, tem um termo que eles usam que chama design for disassembly, que é você pensar na construção já pensando na demolição. E o steel frame é perfeito para isso também, né? E isso é como eu te disse, eu só tomei consciência disso recentemente, mas se você pensar, a construção em steel frame ela é montada, né? É uma montagem, na Sim, verdade. E você consegue depois desmontar tudo aquilo e ou reciclar ou reaproveitar todos os elementos daquela construção. Então, essa é só mais uma característica de sustentabilidade do sistema, né? Que só faz a gente se apaixonar cada vez mais, né? com certeza, com certeza. Então vamos aproveitar esse comentário bacana que você fez. E, Karina, como é que você definiria o que é o Light Steel Frame, só para quem ainda está vivendo na floresta e não tem acesso à internet, não sabe o que é ainda? Tá bom. É um sistema construtivo, né? E é um sistema de construção a seco. Ou seja, a gente tem ali elementos que já vêm prontos e a gente monta essa casa, essa construção. Então, é a seco porque a gente não usa água ali em todo o processo construtivo. A gente usa, sim, só na fundação, que geralmente é um radier, né, uma laje de concreto Sei. grande, assim, uma lajona que vai direto no piso. E geralmente a gente não tem fundação profunda, a gente não tem estaca, não tem sapata, não tem baldrame, a gente tem só essa laje mesmo, direto no solo, e começa a construção ali em cima, porque a construção é muito leve. Então, Entendi. é isso, a definição é um sistema construtivo de uma construção a seco, tá? Entendi. E, gente, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Provavelmente você está vendo isso no YouTube.
Eu vou deixar uma descrição com algumas imagens do sistema para você poder visualizar melhor, tá? Ah, Para que legal. você possa. Mas é bacana, bacana. E por que você acha que a gente deve construir mais em steel frame? Hoje a gente está muito com essa pegada de arquitetura sustentável. É algo essencial, tá? Sim. Quando a gente vê nas faculdades, os professores gostam de falar muito isso. É algo essencial. Só que assim, na prática, todo mundo fala que é essencial, mas na prática pouca gente está fazendo ainda. Assim, Exato. então, como é que por que você deveria, quais são os principais motivos da gente construir mais com Light Steel Frame? Assim, ó, tem alguns dados que quando a gente se depara com eles, os dados falam por si só. Então, uma construção comum, convencional de alvenaria, a gente tem cerca de 25% de desperdício de material. Quando eu tô Entendi. falando assim, quando você vai construir, no que você vai cortar um tijolo, ele quebra, você vai, pega outro, daí você acabou de construir a parede, você vai lá, quebra tudo para passar a elétrica, hidráulica. Então, a gente tem 25%. E assim, 25% é um quarto. Quer dizer que a cada 4 casas que você construir, você podia construir mais uma. Né? É muita coisa, é muita coisa. E é recurso natural e dinheiro, porque você pagou por aquele material que está indo para o lixo, né? Entendi. E numa obra de steel frame, a gente tem o desperdício chega a no máximo 5%, e em obras bem otimizadas é 2% de desperdício. Bacana. Então, só por isso a gente já podia falar, bom, tem que construir mais em steel frame mesmo, né? Agora, as vantagens são enormes. A construção é muito mais rápida, a mão de obra é mais especializada e é menos bruta, vamos dizer assim, né? Então, Entendi. só tem vantagem. Com certeza. E hoje você tem um escritório, né? Sim, Próprio, tem. que é o mesmo, com o mesmo nome do seu canal, né? Isso mesmo. Do YouTube. Casa de bem com a terra. E exatamente. E hoje, como é que você vê, na verdade, suas obras? Hoje você pega mais obra em steel frame, ou você é meio a meio ainda? Como é que está o mercado em relação a isso? Então, tem funcionado assim, ó. Muitos clientes têm chegado até mim por causa do canal. Então, quem me Bacana. procura, isso tem sido bem legal. Eu tenho ficado muito feliz com isso. Então, quem me procura já vem com essa pegada de sustentabilidade. Não, eu queria construir uma casa mais sustentável, queria que minha casa fosse de bem com a terra também, né? E Que só massa, que que massa. o grande empecilho é o custo ainda, né? A gente luta muito, batalha muito para que o sistema se popularize e que os custos fiquem muito mais acessíveis. Mas, assim, tem muita gente por aí dizendo que não, como a obra é muito mais rápida, a obra é mais barata. Só que na prática não é isso que a gente vê, tá? Eu nunca consegui orçar um projeto que em steel frame ficasse mais barato do que em alvenaria, tá? O que acontece, o que eu tenho lutado muito é para conseguir equiparar o valor da construção em steel frame com a da alvenaria. E Entendi. os melhores desempenhos assim que eu tenho conseguido é que a construção de steel frame fique até 10% mais cara do que a de alvenaria, tá? E aí Entendi. os clientes chegam até mim e falam assim, ó, eu queria muito que a minha casa fosse de steel frame, só que se for muito mais caro, eu não quero. Porque eu falo isso também, esse lance de sustentabilidade não dá para ser só marketing, né, Paulo? Com certeza. Sustentabilidade tem que ser financeira também, né? Eu brinco que tem que sustentar o meu bolso também. Então, eu não pagaria 20, 30% mais caro numa coisa só porque ela é sustentável, né? Eu acho que se ela é sustentável de fato, ela tem que estar inserida num contexto e ser ou o mesmo preço de uma solução que já existe ou até mais barato, né? Ser viável, né, para o cliente. Exatamente, tem que ser viável, né? Porque o pessoal vem com umas coisas assim, umas viagens assim, não, porque esse porcelanato aqui é feito com a lama de Brumadinho, mas ele custa o dobro. Mas escuta, se o material vocês estão reciclando e tal, não, porque o frete é muito caro, então acabou, né? Se você traz de longe já não é sustentável. Então tem algumas coisas assim que não dão muito certo.
Mas assim, é fato que o material é mais caro, né? O material do steel é mais caro do que de alvenaria. Mas o que a gente precisa, na minha opinião, tá? O que a gente precisa para viabilizar o sistema de uma vez é otimizar de fato a mão de obra, porque a mão de obra é mais especializada, é mais cara? É. Só que você usa muito menos mão de obra, menos gente para construir e muito mais rápido. O que Interessante. acontece é que, às vezes, por falta de organização, por falta de processo, acaba não sendo tão mais rápido assim, e aí não viabiliza, né? Mas Entendi. eu acho que é possível viabilizar. E só para fechar essa questão do que você perguntou dos clientes, o que eu tenho feito muito, que está dando bastante resultado, é assim: a gente faz o anteprojeto do cliente, que é, na verdade, ali, definir como vai ser a planta, alguns materiais, fachada, tudo essas definições principais, né? Certo. E aí, com o anteprojeto fechado, a gente orça em alvenaria e em steel frame, tá? Porque aí eu consigo mostrar Bacana. para o cliente, falar, olha, se for em alvenaria vai custar isso daqui, se for em steel vai custar isso. E aí, quando a gente tem os dois orçamentos, se os orçamentos em steel ficarem de fato muito mais caros que o da alvenaria, eu tenho argumento para chegar para o empreiteiro, para a construtora e falar, olha, cara, 20% mais caro do que essa aqui de alvenaria eu não consigo. O que dá para a gente fazer para melhorar isso daqui, para a gente conseguir chegar mais próximo? E aí a gente conversa, senta, discute, ajusta um material ou outro para equiparar, entendeu? Entendi, E entendi. aí sim, daí o cliente resolve, não, beleza, vamos no steel. Aí a gente detalha o projeto executivo para steel frame. Bacana, bacana. Karina, eu gostei muito do que você falou, porque você falou da questão do preço do steel frame de uma forma muito real. Sim, Porque o que eu acompanhei desde que eu comecei a estudar sobre steel frame até hoje, pouquíssimas pessoas elas são sinceras quando elas vão falar de preço de steel frame. é verdade. Porque muita gente. Eu já assisti palestras em que o cara, a pessoa que estava palestrando, a pessoa chegou a afirmar que conseguia fazer 20, 30% mais barato o método steel frame do que da construção convencional. Não E a gente consegue. sabe que na prática não é assim. Se a pessoa consegue fazer isso, alguma gambiarra ele está fazendo, É, ele está deixando de colocar alguma coisa essencial do sistema, né? Porque, exatamente. até porque se o steel frame ele fosse 30% mais barato, ele estaria muito maior e estaria em muito mais lugares hoje, concorda? Com certeza, com certeza. Ele só não é mais utilizado hoje por causa do preço mesmo, né? E não Exatamente. adianta, sabe? Na teoria você fala, não, porque é mais barato. Se você parar e pensar em tudo, era para ser mais barato, né? Sim, sim. Desperdiça menos, é mais rápido, usa menos mão de obra. E por que caramba que não é mais barato? Eu ainda estou estudando, eu ainda vou chegar nessa resposta, mas o fato é que na prática não é, né? Entendi. Entendi. Eu gosto muito disso porque de tudo isso que a gente está conversando, porque você é uma pessoa que você está estudando e você está no campo de batalha. Então Tô, você está tô ali na fazendo frente. projetos, É. você está lidando com clientes, você está convivendo diariamente com essa experiência de, pô, por que você não quer steel frame? Uhum, E lidando com essas objeções. E vê só, além do preço, que eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui já conseguiu entender bem uhum. como é esse panorama em relação ao preço do steel frame. Além desse preço, que na maioria das vezes é um pouquinho mais caro, que outras objeções, ou você enfrenta alguma outra objeção do cliente não querer construir em steel frame? É, uma das grandes preocupações de todo mundo, e minhas também, é com relação à mão de obra. O pessoal fala assim, mas Certo. será que eu vou encontrar uma mão de obra realmente qualificada e capacitada para fazer? Então o cliente chega para mim e fala assim, eu tenho preocupação em relação à mão de obra. Eu falei, eu também tenho, eu sempre falo isso. Então, aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, né, onde eu tô, tem uma construtora que é uma construtora pequena até, mas um dos donos, que é um engenheiro, ele também é um estudioso do sistema, apaixonado, sabe? E ele faz tudo muito certinho. Então, se alguém for construir aqui em São José dos Campos, aí eu falo para a pessoa, olha, se a gente conseguir que o Fausto
construa para gente, você não precisa se preocupar porque vai dar tudo certo. E mesmo que eu não coloque os detalhes executivos no projeto, detalhes bem específicos assim de impermeabilização, das guias, da banda acústica, se não tiver esses detalhes no meu projeto, ele vai fazer mesmo assim, entendeu? Entendi. Porque ele tem por padrão fazer tudo certinho. Então, tem algumas empresas, tem um outro cara que é o Renato, ele tem um canal que chama Steel na Veia, chama Renato Santana, Conheço o sabe, né? canal. Ele é fera, assim, ele é muito fera. Então, ele é lá da região de Campinas, se eu não me engano, em Dayatuba. Quando alguém quer construir naquela região, eu falo, vai nele. Se ele não puder te atender, porque ele agora, né, tem fila de espera para construir, mas eu falo, se ele não puder te atender, ele vai te indicar alguém bom que possa. Então, essa é a questão da gente confiar na mão de obra é fundamental. E aí eu tem algumas empresas que eu tenho como parceiras que são empresas que dão treinamento para a mão de obra e que indicam. Então aí eles Entendi. indicam em todas as regiões do Brasil, só que aí a gente tem que ficar meio em cima para eles darem uma acompanhada para ver se a pessoa vai fazer direitinho, entendeu? Entendi. Porque isso acaba quando você já tem um sistema que ele é um pouquinho mais caro, e a gente ainda está nessa questão de realmente ele se solidificar no mercado e todo mundo encarar ele como realmente uma opção viável. Aí quando tem profissionais que não fazem um trabalho bacana, só piora a situação, né? Para manchar ainda mais o sistema, né? Infelizmente a gente tem muito aventureiro no mercado, gente assim que não tem a experiência ainda que deveria e que vai tentar fazer. Só que aí é muito complicado, porque o material é muito caro. E se você estragar o material, você estraga ele todo, você não estraga uma parte só, você estraga tudo, todo o aço que você comprou, você estraga, e as placas também. Então, infelizmente, eu já vi casos de construções feitas erradas, mal feitas, que o cara perdeu mesmo mais da metade do material, entendeu? E isso é muito triste. E quem gastou o dinheiro vai falar: esse sistema é uma porcaria. E não é o sistema que é uma porcaria, né? Mas, Entendi. infelizmente, tem uma série de variáveis que, se a gente não cuidar, vai estragar o sistema, né? Pois é, Karina, quando eu estava estudando para o meu TCC, eu vi que nos Estados Unidos Hum, que é onde esse sistema é muito, muito popular e tal. muito. Tem o governo, na verdade, eu não sei se foi o governo ou se foi alguma associação do Light Steel Frame, mas eles desenvolvem manuais, que aqui no Brasil a gente também tem o manual eu esqueci o nome do órgão, que a gente tem o manual de arquitetura e o manual de engenharia aqui. Tá, Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. legal. Mas aí, lá nos Estados Unidos, CBCA, lembrei. Ah, CBCA, né? Pronto. sim, sim, temos sim. Só que lá nos Estados Unidos eles têm manuais bem detalhados, manuais técnicos, porque é como se fosse um Lego, a steel frame. Então, assim, você tem condições de ter manuais para que a pessoa que nunca pegou, a pessoa que nunca fez o steel frame, mas ela tendo esse manual técnico, claro que a pessoa também tem que ter experiência em construção em geral, né? Sim, Eu acho que ajuda, né? com certeza. Tipo, eu que nunca fui a um campo, não sei como é que prepara um canteiro de obra, não sei de nada. Hum, Aí eu vou lá e me aventuro a fazer uma casa de steel frame, provavelmente não vai dar certo. hum. Mas assim, existe esses materiais lá fora para o pessoal não precisar, tipo, fazer um curso específico ou pagar um treinamento. A Sim. pessoa com esses materiais, e claro, tem também a quantidade de pavimentos e tal, não é qualquer coisa, né? Não. Mas E assim, aqui mesmo no Brasil, os fabricantes de placa cimentícia, placa de gesso, eles dão cursos gratuitos também para quem quer ser um montador, Bacana. sabe? Tem Então isso você também. acha, você acha que é falta de conteúdo, falta de recursos para o pessoal aprender, ou simplesmente é irresponsabilidade mesmo dessa galera que são aventureiros, né? Como você falou. Eu acho que tem dos dois. Eu acho que tem
uma falsa ideia de que é um sistema muito fácil de construir. Porque ele é entendi. rápido, as pessoas acham que é fácil. Então a pessoa vê ali meia dúzia de vídeos na internet e acha que já sabe. Só que o Fausto, dessa construtora que eu estou te falando, ele sempre fala isso, ele fala, é rápido, é eficiente, é bacana, mas é muito técnico e tem muito detalhe que você tem que prestar atenção, entendeu? É muito, muito, muito técnico. E pior, a maioria dos problemas que pode dar, você só vai ver dali a alguns anos, entendeu? Caramba. E isso é um problema, né? Pois é interessante isso, né? Porque e não é uma, não é um, você pode falar isso melhor do que eu. Não é um sistema que permite muitas gambiarras, né? Não, de jeito Tipo, nenhum. você não tem como fazer um remendozinho na obra, a consertar alguma coisa na obra, porque é tudo sob medida e é tudo de encaixe. E não dá Então, para acertar o prumo na massa, né? Não tem massa. exatamente. Exatamente. Então, se você começou a parede troncha, você vai ter que desmontar tudo e fazer de novo. É isso mesmo, você tem que desmontar. E outra coisa, você precisa ter os projetos muito bem compatibilizados, porque como a fundação é um radier, a gente tem boa parte da elétrica e toda a hidráulica concretada nessa fundação, né? Entendi. Então, se você esquecer de passar um tubo de esgoto ali, meu amigo, acabou, não tem. Você vai ter que quebrar aquela fundação ali e refazer um pedaço, né? Entendi. Entendeu? Das coisas Complicado. que passam por cima, né, de tubo de água que vem por cima, elétrica que vem por cima, beleza. É muito fácil você mudar um ponto de elétrica de lugar no steel frame drywall, mas o que passa por baixo já é bem complicado. É verdade. Inclusive, é uma das coisas que eu estudei bastante quando eu estava fazendo TCC, é que justamente isso. Às vezes, nos sistemas tradicionais, e claro, eu não acho que isso seja uma prática legal, mas, por exemplo, a gente tem um arquitetônico, aí depois vem o estrutural, e às vezes eles começam a construir sem antes de ter compatibilizado e terminado os projetos É, complementares, né? sim. E Não é aí, legal no mesmo. estilo. Oi? É uma prática que não é legal, mas infelizmente é muito usual, porque hoje em dia É, todo mundo quer tudo para ontem, né? Isso é bem complicado. exatamente. E aí no steel frame ele não abre espaço para isso. Então você está vendo que você tem uma mudança de matéria-prima, né? E Uhum, você tem uma mudança principalmente de cultura que começa lá no projeto, lá no planejamento, com não é? certeza, com certeza. E é bem interessante esse debate. Vamos seguir aqui. Tem um tema aqui bem interessante para a gente conversar também. Hum, Karina, vamos falar agora de tecnologia na parte de projeto, Tá, tá? Eu queria concordo. saber quais são qual software ou quais softwares, se você usa mais de um, não sei, você utiliza na hora de projetar em Light Steel Frame. Eu uso Revit, só Revit, tá? Certo. Eu estava usando o SketchUp para fazer interiores, quando eu tenho interiores, mas eu agora tô tentando fazer tudo no Revit, mesmo os interiores, porque Entendi. concentrar tudo num lugar só facilita muito, né? Então, e eu Entendi. detalho tudo no Revit, né? Então, isso é uma coisa bem legal, sabe? Quando eu trabalhava com projeto industrial, a gente já usava Revit, e aí são projetos bem complexos, né? Para fazer, para detalhar. E aí eu adquiri assim, uma experiência muito legal com o software, que até eu fiz o curso de Revit quando eu fiz com o Marcelo Rosbach, que é o criador lá do grupo de BIM que a gente participa, do Aprenda BIM. Sei, sei. Ele foi meu primeiro professor, assim, a gente mora na mesma cidade, né? Nossa. E depois eu continuei aprendendo. Ele sabe muito disso, né? Muito mais do que eu. E continuei estudando, aprendendo. E você sabe, né? Você usa Revit também. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e só consegue aprender ali na raça e desenvolvendo uma Com metodologia para fazer certeza. as coisas mesmo, né? Com certeza. Então eu Eu, gosto muito disso. Pois é, eu lembro.
Na época do meu TCC, eu desenvolvi algumas famílias para eu modelar todos os perfis Sério? do steel frame. Foi. Olha, eu quero essas Aí, famílias. não, a gente pode conversar sobre isso. Tá bom. Na verdade, foi essas famílias, uma parte delas, eu fiz um curso da arquiteta Carolina Araújo, Ah, eu de steel sei, já frame. vi esse curso dela de steel frame, eu já vi. Pronto. Aí, assim, ela tem algumas famílias, só que nem todas as famílias me atenderam. Então, assim, eu tive que modelar algumas coisas. Legal. E assim, só que não é algo, assim, foi só algo representativo. Tá. E aí, uma das grandes dúvidas que eu tenho, que você pode me ajudar, é justamente isso, porque quando a gente modela em steel frame, para o arquiteto ele não tem a necessidade de colocar perfil por perfil. É, Ele tem a necessidade de compatibilizar na modulação do steel frame, concorda? exato. Sim. Então, assim, nós temos geralmente os arquitetos, né, as pessoas que projetam, a gente respeita um grid, ou tenta respeitar mais ou menos aquelas medidas do grid para que a gente tenha um aproveitamento maior, né? Sim, isso mesmo. Então hoje você não tem a necessidade, você não modela tipo perfil por perfil das paredes, não é isso? Eu não modelo, não. É. Eu gostaria de modelar, sabia? Mas eu não modelo. E isso até é uma coisa bem interessante que eu vou dizer aqui. Isso que eu vou falar agora é um buraco no meu fluxo de trabalho, tá? Eu sempre sou muito sincera, tá? E quando existe algum problema, eu falo mesmo, não tento maquiar, não. É, o projeto estrutural, como que funciona hoje na prática, tá? O que seria o ideal? O ideal seria eu desenvolvo o arquitetônico, aí eu mando para o engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural, ele faz o projeto, me devolve e eu compatibilizo. Esse seria o ideal, né? Só que Certo. hoje, com o que funciona? A hora que eu acabo de detalhar o projeto executivo, eu faço uma planilha de quantitativos ali, de material e mão de obra, para o cliente poder orçar essa obra. A hora que Certo. ele vai orçar o preço da estrutura e quem orça a estrutura vai fazer o cálculo. Então eu não consigo ter esse projeto antes de contratar a obra, entendeu? Tá, Entendi. tá captando essa dificuldade? Eu só vou ter o projeto estrutural, porque assim, é muito mais interessante em termos construtivos de que quem me vender a estrutura faça o projeto, tá? Isso comercialmente é mais interessante. Então, a hora que o cliente contratou a obra, que ele comprou aquela estrutura, é que o cara vai fazer o projeto. Daí sim, ele faz o projeto e me devolve. E aí eu vou fazer uma compatibilização. E aí, assim, conta muito a experiência que a gente tem com o sistema para a gente não fazer coisas que depois eu vou ter alterações grandes no projeto, né? Entendi. O que acontece é que, às vezes, quando a gente projeta um vão maior do que o aço leve poderia aguentar, eles fazem uma mistura de aço leve com aço pesado, tá? Se eu tiver ali Entendi. um vão de 5 metros num primeiro pavimento com outro pavimento em cima, ele com certeza vai pôr uma viga aí ali em cima, entendeu? Entendi. Ele não vai Entendi. fazer uma treliça de aço leve, né, de aço galvanizado. E aí ele faz essa mescla do aço leve com aço pesado. Às vezes consegue resolver tudo só no aço leve, mas às vezes não. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, que eu gostaria de ter maneiras de resolver num futuro, mas isso na prática é o que acontece. Eu só contrato o projeto estrutural quando o cliente compra a obra. Entendi. Interessante isso, que é porque é uma dinâmica um pouquinho diferente, né? É, e na prática eu ainda não encontrei como fazer isso diferente. Porque assim, se eu falar Entendi. para o cliente, não, não, eu vou fazer o arquitetônico e vamos contratar um projeto estrutural, ele com certeza vai pagar mais caro nesse estrutural do que sendo com quem vai vender a estrutura. Perfeito, E isso perfeito, ainda tem entendi. outro problema. Quando eu for comprar a estrutura, o cara pode falar para mim assim: não, mas esse cálculo estrutural aqui não dá para mim, eu não consigo resolver desse jeito. E aí perdeu aquele projeto, entendeu? Entendi, entendi. É muito interessante. Eu não estava ciente desse problema. Que é um problema que só enxerga quem está, é como eu falei, quem está no campo de batalha, né? Quem É, está fazendo projeto e tal. Muito interessante
acredito que quem está escutando deve estar recebendo esse insight aí bem bacana, É. bem importante. Pois é, Às vezes o mundo ideal é diferente da realidade, né? E por é mais que a verdade. gente queira, assim, não, mas o ideal não é esse, mas então, se alguém que estiver escutando a gente tiver uma sugestão ou alguma ideia, pode me mandar. Eu sou super aberta a novas sugestões, novas ideias, mas a real é essa, na prática é assim que está acontecendo hoje, sabe? Não, com certeza. E pode ter certeza que você falou, você é muito aberta, pode ter certeza que isso é uma coisa que eu pessoalmente admiro muito, pelo pouco que eu conheço você, mas já percebi isso. E assim, as pessoas, elas também valorizam isso, né? Porque assim, na internet, Karina, tem muita gente querendo mostrar o que não é, É, sabe? sim, Tem muita gente querendo vender uma imagem além do que ele é ou além do que ele pode fazer. E eu quando comecei essa pegada, já mudando só um pouquinho de assunto, mas depois a gente volta. Quando eu comecei essa pegada de Dynamo e tal, e eu nunca mostro uma coisa nos meus vídeos que eu não consigo fazer, entendeu? exatamente. E você Eu sempre não, falou desde o começo, né, gente? Eu não sou expert no assunto, eu estudo, eu ainda estou estudando, e ninguém é expert em nada, né, Paulo? pois é. A gente está E assim, sempre aprendendo o tempo todo, né? pois é. E eu vejo hoje que as pessoas acham que o caminho é esse, né? É, De tipo tentar mostrar muito ao pessoal. E eu acho que a verdade e a sinceridade no final elas sempre vão prevalecer. com Porque certeza. é muito melhor você surpreender alguém do que você decepcionar. Sim, Concorda? com Então é certeza. muito melhor eu dizer eu só consigo chegar aqui, você conseguir chegar a mais, do que você dizer eu consigo chegar a mais e você não conseguir atender as expectativas. É. Você Então, sabe que assim, eu acho que em alguma aula que você deu, você falou, eu não sabia disso, você falou que você foi professor de inglês, né? Você deu eu aula ia de inglês. comentar isso e eu acabei esquecendo. Eu vi que você também foi professora de inglês. Eu ia falar para você, eu ia falar, então, eu dei aula de inglês também, e o engraçado, eu não sei se isso acontecia com você, mas quando a gente começa a dar aula, você tem aquela necessidade, assim, de, tipo, de ser convincente. E aí, se o aluno pergunta uma coisa que você não sabe, você fica assim, que você não pode falar que não sabe e tal. Mas depois que você já tá ali há alguns anos naquela pegada, se o cara falar para você, como é que eu falo isso em inglês? Ué, não sei, porque ninguém sabe tudo e não tem obrigação Exatamente, nenhuma de saber, né? E aí eu sempre exatamente. falava, olha, não sei, eu vou pesquisar na próxima aula, eu te falo, né? Porque não tem como, né? Eu tive a sorte, eu passei por momentos assim, e eu tive a sorte de, as primeiras turmas que eu peguei, elas eram turmas bem iniciantes. Ah, Então a entendi. galera não perguntava muito, a galera tava ali meio só. Só que aí, quando eu comecei a pegar turmas mais avançadas, a galera começou a perguntar coisas bem cabulosas para mim. Nossa, vem cada uma. Pois é, e como é que se diz isso em inglês? Aí É, tinha hora que eu dizia, cara, eu não sabia nem que dizia isso em português, tá ligado? Mas essa é assim, boa. você citou uma coisa bem interessante. Eu passei muito por isso e a gente tem que aprender a gente tem que ter essa consciência. Você falou muito bem de saber que ninguém é obrigado a saber de tudo. É, E qual a escolha? Assim, se você não sabe de alguma coisa e alguém vai lhe criticar, por exemplo, por não saber, qual a escolha? Você não tem o que fazer. Você não sabe, entendeu? Então exatamente. você tem que ser E bem outra resolvido em coisa, relação a e isso. eu vou além disso, as pessoas criticam muito menos se você for sincero e disser: "Eu não sei", do que se você ficar tentando enrolar, né. Exatamente, As pessoas exatamente. são compreensivas, as pessoas são e outra coisa, sabe, de você chegar você é arquiteto, você sabe disso, não existe um projeto sem nenhum errinho, não existe, por mais que a gente Pois é. queira, você não consegue fazer um projeto perfeito. E aí você chega lá, deu um probleminha na obra, o que eu falo é sempre assim, um projeto bem feito, bem revisado, bem detalhado, ele garante que você não vai dar um ruim enorme na obra. E o que eu chamo de Sim, dar um ruim muito grande? Ou alguma coisa que custe muito dinheiro para consertar, ou alguma coisa que não dá para consertar, né? Isso é entendi. um ruim muito grande.
Agora, probleminhas sempre vai ter, sempre vai existir, né? Sempre vai ter alguma coisa que, você não detalhou aquilo ali, você não especificou aquilo ali, sabe? Isso sempre vai ter. E aí, você chegar na obra, o pessoal tá lá, olha, isso aqui eu não achei no projeto. Gente, se você chega e fala assim, nossa, é mesmo, eu errei, eu não pus isso no projeto. Você pode ter certeza que todo mundo vai fazer de tudo para te ajudar. Ninguém vai ficar Com pisando em certeza, você, com entendeu? certeza, com Isso certeza. eu já aprendi, sabe? Quando eu vi que eu errei, você diz que errou, vamos ver como é que conserta. Aí aparece gente de todo lado para tentar ajudar, sabe? Com certeza. Porque você foi sincera e você não quis mascarar nada, não quis. Que é o que todo mundo está tentando fazer. É o que todo mundo tenta fazer na prática, né? Porque as pessoas acham que isso é uma fraqueza. Isso É, é ser vulnerável. Só que aí eu pergunto a todo mundo: quem não é vulnerável? exatamente. Todo mundo é vulnerável. É, Entendeu? isso mesmo. Bacana. E hoje eu faço isso. Eu recebo muitos directs no Instagram da galera perguntando: Paulo, como é que eu faço isso no Dynamo? Paulo, qual o melhor caminho? E uma boa parte deles eu respondo: cara, eu nunca trabalhei com Dynamo para isso, velho. Tá Entendi. ligado? Eu faria sim. Se eu tô entendendo seu problema, eu acho que eu faria sim. Só que eu nunca cheguei e eu nunca vou chegar e vou dizer, cara, faz isso é o melhor caminho. Eu sempre digo, não, cara, eu nunca trabalhei com isso. É. Por quê? Porque quando é uma coisa que eu sei, que eu já trabalhei, eu digo, cara, o melhor caminho é esse. Uhum. Entendeu? E eu Sim. acho que é isso que vai levar, é essa sinceridade que vai levar a gente a dormir tranquilo à noite, sabendo que a gente não tá passando uma imagem que a gente não é, Eu também ou acho. a gente saber que as pessoas conhecem o nosso verdadeiro e as pessoas nunca vão chegar e dizer, caramba, tu deveria estar fazendo isso ou aquilo. Aí É, você diz, sim, mas eu nunca disse que eu ia conseguir fazer isso, eu é não me verdade. comprometi, É, não vendi essa imagem a você, entendeu? é isso mesmo. Eu acho isso bastante importante. É. Pois é. Eu tenho umas duas perguntas para a gente encerrar. Bora A lá. conversa muito boa. Também tô gostando. Pois é, bacana, bacana. Inclusive, esse conceito de podcast é uma coisa que eu venho procrastinando, eu acho que há quase um ano. Não, acho que não É, faz um ano, não, mas é mais ou menos esse tempo. Porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei da ideia e foi justo na época que eu comecei a escutar muito podcast. E eu disse, caramba, que coisa bacana de você adquirir conhecimento. Porque, vê só, os insights que você deu aqui na sua experiência que você tem são insights que a pessoa ela teria que errar muito para é, conseguir perceber. é verdade, né? A gente aprender com a experiência do outro, a gente acumula o tempo da experiência do Exatamente, outro, né? É muito legal isso. exatamente. E assim, é bacana. E outra coisa, a pessoa pode pegar esse podcast, pode escutar e tá lá malhando e tá escutando podcast. Você É tá verdade. no carro e escutando podcast. Então, assim, e a vida de todo mundo tá bem corrida hoje, né, Tá, né, Karina? Então, demais. quanto mais você conseguir otimizar o tempo para consumir conhecimento e fazer outras coisas, eu acho que é bem interessante É essa sim. estratégia. E você sabe que eu não tenho o hábito de escutar podcast. Agora eu vou adquirir esse hábito, viu? Mas é bacana, é bacana. É. Eu já escutei mais, só que hoje eu ainda escuto alguns podcasts, Uhum. porque justamente por causa disso. E geralmente é quando eu estou fazendo outra coisa, ou quando eu estou indo para o trabalho. Agora a gente está em casa, mas assim, quando eu ia para o trabalho, eu tinha o costume de todo dia escutar um episódio de um podcast. Muito Eu legal. acho bacana, Vou eu acho adquirir esse bacana. hábito. É. Vai ser bacana. Sim. Vamos lá. Projetos arquitetônicos, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tô curioso para saber. Hum. Projetos arquitetônicos em light steel frame, eles são mais trabalhosos que projetos em um sistema construtivo tradicional? Olha, hum, eu poderia dizer que sim, que dá muito mais trabalho para vender meu peixe, mas na verdade, qual é a diferença? A diferença é que eu tento fazer numa modulação a princípio, uma modulação de 1,20, por quê? As placas, elas têm 1,20, tá? Mas Certo. elas podem ser cortadas. Se você cortar ela no meio, vai ficar 60 e aí você usa metade de cada lado. Agora, a modulação dos perfis, eles podem ser colocados de 60 em 60
ou de 40 em 40. Então, 1,20 serve para os dois, entendeu? Entendi. Aí, às vezes, não dá, né? 1,20 é uma medida grande, às vezes você não consegue. Você vai ter um quarto que ou é 2,40 ou 3,60. Às vezes você precisa ter uma medida intermediária, quando dá de 60 em 60, mas até de 40 em 40 tranquilo. Essa Entendi. é uma das coisas, só que assim, se eu não tiver essa modulação, não inviabiliza o projeto de steel frame, você só vai ter um pouco mais de perda nas placas, tá? Mas Perfeito, é perfeito. totalmente perfeito, assim, se você tiver um projeto qualquer que foi projetado para alvenaria, você constrói ele em steel frame sem problema nenhum. O que Entendi. diferencia mais é a espessura das paredes, tá? Porque você precisa saber qual montante vai ser usado ali. Então, geralmente eu considero montante de 90. Daí Certo. 90, mais a espessura das placas, um OSB para cada lado e uma cimentícia externa e uma de gesso para dentro, eu vou ter ali uma parede de 14 centímetros, tá? Mais ou menos, 13, 14 centímetros. As medidas são quebradinhas, a placa é 12,5 milímetros, Entendi. tá? Mas assim, a gente tem em alvenaria geralmente parede de 15, né? Então, no steel frame a parede é um pouquinho mais fina. A espessura das lajes varia, porque às vezes eu tenho uma treliça de aço leve e aí a laje acaba ficando com uma aparência da espessura total da treliça, entendeu? Entendi. Mas assim, não tem nada que impeça você de pegar um projeto que foi feito para alvenaria e construir em steel frame. Agora, o que eu tenho de diferente nos meus projetos? Eu tenho os detalhes específicos para steel frame que são importantes, importantíssimos numa construção, que é como que o cara tem que colocar a banda acústica e a manta aluminizada em volta da guia, como que ele tem que Entendi. isolar um perfil de aço pesado de um perfil de aço leve, como que ele vai fazer para colocar o contramarco nas janelas para depois pôr as esquadrias, entendeu? Entendi, perfeito. Então eu E tenho já um caderno meio montado de detalhes específicos para steel frame que vai sempre junto nos meus projetos. bacana, bacana. Né? Karina, em relação à concepção do projeto, muda alguma coisa? Quando você está projetando em steel frame, você precisa considerar outras coisas que se você estivesse projetando no sistema construtivo tradicional, você não consideraria ou não? Geralmente, o que varia para mim na concepção do projeto é os materiais, tá? Então, por Certo. exemplo, eu gosto muito de acabamento com placa cimentícia aparente. Eu acho muito legal. Então, eu estou até fazendo um projeto agora de uma casa até pequena, vai ter 75 metros no andar de baixo e mais 60 no andar de cima. E a gente está projetando um volume ali único que eu estou sugerindo que seja em placa cimentícia aparente. Entendi. E tem, por exemplo, tem um acabamento externo que eu gosto muito, que é o siding vinílico. Sabe qual que é? Sei, sei. Nos Estados Unidos Bacana. usa muito, né? Que parece que é de madeira a casa, sabe? Sim, sim. Então, assim, se a gente for usar, por exemplo, um siding vinílico, aí é uma concepção de uma casa já com telhado aparente, né? É o estilo da construção, vamos dizer, né? Sim. Você não tem aquela casa que é mais cúbica, sabe? Essas casas mais modernas que o pessoal está fazendo mais uns volumes mais cúbicos com o telhado embutido, daí já não combina se eu quiser usar um siding vinílico, por exemplo, entendeu? Entendi, entendi. Então, eu acho que é muito mais no uso dos materiais e no estilo da construção do que do sistema construtivo em si, sabe? Entendi. Até porque você comentou bem aí, né? Tipo, uma casa que ela foi projetada, o pessoal estava pensando em fazer em alvenaria, ela pode, sem muitos problemas, ser convertida, né, para ser feita em steel frame, né? Isso. Exatamente, pode sim, não tem problema. Pronto, então para a gente fechar Hum. essa conversa muito bacana da gente, tem uma pergunta aqui que eu acho, enfim, estou curioso também para saber o Vamos que é lá. que você acha, que é justamente quais são suas expectativas em relação ao uso e ao crescimento
do light steel frame no Brasil. O que é que você enxerga no mercado? O que é que você acha que vai acontecer? O que é que você espera que aconteça em relação ao uso do light steel frame? Olha, eu tenho uma visão muito otimista sobre o crescimento do sistema, sobre a procura pelo uso. Eu não sei se é porque eu estou diretamente dentro assim desse meio, desse mercado, mas as pessoas têm me procurado bastante para fazer uma casa em steel frame, por exemplo, tá? Então, Bacana. eu acho assim que à medida que a gente tiver mão de obra confiável em larga escala, eu acho que a tendência é só melhorar. Porque assim, quando você Entendi. começa a ter mais uso, o preço, a tendência do preço do material é cair, né? Então, Perfeito. com sei lá, caindo gradativamente o preço, tendo mais mão de obra disponível, qualificada, eu não vejo outro caminho. Para mim, é uma expansão, é um crescente. Eu vejo com muito bons olhos, assim, muito otimismo. Bacana, bacana. É. Eu espero também, porque eu acho que isso é uma evolução cultural. Eu gosto até de pensar assim, que se vai ser uma evolução de pensamento, tanto dos clientes quanto dos arquitetos. Eu acho que isso parte muito também dos arquitetos, porque você sabe que eles têm um grande poder de convencimento do cliente na hora de propor essas soluções. Muito, Claro que muito nem mesmo. sempre o cliente vai escutar o arquiteto, eu sei disso, mas assim, se tem uma pessoa que consegue convencer o cliente, É, é o é, arquiteto, é isso mesmo. não é isso? E o problema é que muitos arquitetos ainda são resistentes, né? O problema é que o Exatamente. arquiteto tem resistência, porque assim, às vezes ele passou uma vida inteira construindo em alvenaria e aí vai mudar para quê, né? Tipo, para que eu vou me enfiar num negócio totalmente novo? Pois é. Tem só uma última coisa que eu queria falar aqui, eu até pensei em outros momentos em falar. Nos Estados Unidos, é muito mais utilizado o wood frame, né, que é a estrutura de madeira, do que o steel frame, na verdade. E por Certo. que aqui no Brasil a gente não usa wood frame? Eu posso até estar errada nisso que eu vou falar, mas eu acho que a gente não usa wood frame aqui porque a gente não tem normas brasileiras para isso, tá? Nos Estados Unidos tem muita norma já tudo é muito normatizado e você tem madeira normatizada e certificada. Aqui no Brasil a gente tem perfis normatizados. E aí a gente consegue garantir aquela camada de zinco que vai proteger o perfil e tal. E o brasileiro tem muito medo, muita resistência com madeira, né? Porque Entendi. o nosso clima é úmido, e porque dá cupim, porque é isso, porque é aquilo. Mas eu tenho ainda uma esperança, tá? De que uma construção de wood frame fique bem mais barata do que uma construção em steel frame, porque o aço é muito caro. E já a madeira de reflorestamento, a gente talvez consiga um valor melhor. Mas eu tenho até procurado quem faça construção em wood, tenho pesquisado sim. Ainda não me convenci assim totalmente de que a madeira é super segura, mas é um caminho também, tá? Eu só queria falar isso aqui porque é uma vertente que eu boto fé, mas ainda não me aprofundei. Bacana, bacana essa visão. É, eu acho que Porque pode ter um custo mais legal. e a gente pode ser um custo legal para alguns tipos de obra, né? Sim, pode. Tipo, viabilizar, pô, existem obras aí temporárias são muito comuns quando tem evento, ou até canteiros de obra, precisa fazer alguma tenda lá, enfim, Sim, os usos são bem diversificados. com certeza. Karina, Hum. eu queria muito lhe agradecer Ah, pelo seu imagina, tempo, eu que pela agradeço pelo convite, oportunidade. adorei, viu? Foi muito boa a conversa. Eu tenho certeza que a galera vai curtir. Eu fiz uma série de anotações aqui de coisas que você falou, que a gente conversou. Vou estar deixando o link aqui, gente, embaixo de várias coisas que a gente comentou. E, por favor, se você está escutando e você conhece alguém que trabalha com steel frame, ou que conhece, ou que tem interesse nesse tema, primeiramente, segue lá se inscreve lá no canal da Karina, Casa de Bem com a Terra, vai estar aqui embaixo também. Ah, bacana. E compartilha esse podcast também para que mais pessoas elas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade aqui que a gente está discutindo, beleza?
Então, Muito legal. Karina, muito obrigado mais uma vez e Hum. até a próxima oportunidade, tá bom? Até, Paulo. Obrigada e obrigada a todo mundo aqui que ouviu a gente até agora. Obrigada, viu? Beleza, até mais. Até, tchau, tchau.